Oi, gente! Nosso episódio de hoje é completamente diferente de tudo que a gente já fez. Vamos falar sobre aqueles seres mágicos, os anjos da guarda, que tornam a nossa vida mais doce e cheia de amor. Vamos falar dos nossos pets. E como mãe de pet, eu estou muito honrada em receber aqui a Natália e a Raquel, para quem o amor e o vínculo com os animais se tornou uma missão de vida. Elas vivem e estudam diariamente essa relação que só entende quem tem um pet. Como psicóloga de luto, formada pela USP, uma autoridade em luto não reconhecido, a Natália vai nos ajudar a compreender o momento que a gente gostaria de nem mesmo precisar pensar, que é a despedida dos nossos filhos de 4 patas. Sejam muito bem-vindas, Natália e Raquel. Meninas, que alegria ter vocês aqui. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço. Estou muito feliz, muito honrada. Acompanho seu podcast, seu trabalho. E, assim, tô maravilhada de estar aqui na sua frente, conversando e trocando com você. Obrigada pelo tempo. É um assunto muito importante que a gente vai falar hoje, né? E aí eu queria começar com um dado que eu achei chocante, tá? Quando a gente começou. Em 2024... a gente estimava algo em torno de 150 a 160 milhões de pets no Brasil. Olha que número enorme. E quando a gente vê, por exemplo, em 22, a gente tinha aproximadamente apenas 14 milhões de crianças até 14 anos. Isso, para mim, é tão chocante porque a gente vê uma mudança nas construções familiares. A gente vê uma mudança de comportamento acontecendo aí, né, que é importante, é relevante, e a gente trouxe esse tema justamente para a gente poder debater sobre isso, né? E aí eu queria perguntar para vocês, porque mudou muito, né, o papel, por exemplo, de um cachorro ou de um pet. Né? Então, antigamente, o pet ele acabava ficando preso no quintal, a gente dava a comida que sobrava, não tinha esse afeto, a gente não comprava nada para um pet, né? E hoje a gente vê os pets sendo um ser de dentro de casa, né? Dormindo na cama, muitas vezes. O que aconteceu para essa relação mudar tanto? O que vocês acham que mudou tanto? Eu acho que não é uma mudança do dia para a noite, né? É uma mudança que foi se construindo historicamente, justamente por causa disso que você falou. O papel do pet foi mudando, né? E é uma relação de vínculo, interação, né? Humanos e, por exemplo, os cães, muito antiga. Não é uma invenção moderna, uma coisa que começou a acontecer agora, né? A gente já vem com essa relação acontecendo há milhões de anos. Tem um estudo de um arqueólogo, agora de 2020, 2022, alguma coisa assim, que eles encontraram uma ossada de um cão que foi enterrado junto com o tutor. Então, assim, e isso data também, de 14 milhões de anos, assim. Então, é uma relação muito bonita que vem se construindo e vem mudando e se transformando junto com a cultura. Com a sociedade, né? Exatamente. E eu acho que os padrões mobiliários também trouxeram eles para dentro de casa, né? Porque antigamente existiam casas e quintais. E hoje em dia são apartamentos e microapartamentos, né? Num geral, assim. Então, eles estão muito mais próximos e estão dormindo na cama. Então, essa ligação, porque é isso. É só você olhar para o olhar de um cachorro que você já se apaixona. Então, acho que essa troca não existia quando eles estavam ali no quintal, né? E hoje, dentro de casa, essa troca existe. Então, eles assumiram uma outra posição dentro da família, né? E assim, até eu acho que a mudança da estrutura familiar, o que eu vejo? A gente está com uma queda, obviamente, enorme da queda de natalidade. Né? Os casais trabalham muito, as mulheres começaram a ter suas carreiras também e ter menos filhos. Seja pelo tempo, seja pelo custo, ou seja, enfim, por opção de vida mesmo, né? Que a gente muitas vezes não quer mais ter filho. Né? Então, eu acho que essa mudança vem acontecendo. É mais simples você ter um pet, querendo ou não, do que criar um filho, né? Que é a vida inteira você tendo essa preocupação, educação e etc. e tal. E aí, eu queria perguntar para vocês o termo mãe de pet. Porque tem gente que até torce o nariz só de ouvir, né? Mãe de pet. O que ele representa para vocês? Vocês acham que é só uma brincadeira, um modismo? Ou realmente o termo mãe, vocês consideram o dono de um pet como mãe mesmo, com esse sentimento mais humanizado que a gente que a gente tem hoje, né? Gente, me perdoe quem torce o nariz com esse termo, mas eu sou mãe de pet. Eu muito também. Eu também. Ela também, já falou. Mas assim, eu acho que o termo mãe de pet é um termo
que incomoda muito justamente porque ele desafia uma lógica de estrutura de família. Porque se a gente for buscar na psicanálise, por exemplo, o Winnicott, acho que é um psicanalista inglês, que estudou muito e elaborou toda uma teoria em torno, né, dessa relação mãe-bebê, ele define a maternagem como um conjunto de cuidados, de proteção, é muito mais um ato de afeto do que uma característica de algo que nasce do biológico. Então, por que a gente não pode entregar esse conjunto de cuidado, de proteção e de afeto para um ser que é de uma outra espécie, né? Eu acho que o que mais incomoda é esse desafio também desse lugar da mãe, né? Que culturalmente é uma coisa muito... Qual é a mulher que merece ser mãe, né? Ela precisa ter um bebê humano para viver a maternagem? Não necessariamente. A maternidade se expressa de muitas formas, na verdade. Né? É o cuidado, é uma tia, é uma criança que você ajuda, é um pet. Então, a maternidade está por todos os lados, né? Até com um sobrinho ou um amigo que você ajuda a cuidar. Acho que a mulher tem muito mais forte isso, né? Da proteção, do cuidado, até com os pets. O que vocês veem? Vocês veem isso também ou não? Então, de novo, né? A mulher, ela é culturalmente, historicamente, socialmente... criada para isso, né? Então, a mulher, ela é socializada dentro de uma lógica de cuidado. E aí, acaba que a gente junta, né? Porque nós somos uma junção de quem a gente é, de uma personalidade, de comportamentos, de impulsos e do ambiente também, né? A gente não é só uma coisa ou outra, é uma mistura. Então, eu falo a gente porque eu sou mulher, eu me considero uma mulher cisgênero. Então, enquanto uma mulher cisgênero que foi criada numa sociedade onde eu fui socializada por todos os lados, né? Não só dentro da minha família. Sim. Né? E aí você na sua, a gente vê isso o tempo inteiro. A menina brinca de boneca. Hoje isso está mudando. Graças a Deus isso está se reorganizando, mas ainda tem muito chão para andar. Tem. E a gente tem um instinto protetor mesmo. Eu percebo, assim, obviamente, quando a gente está em casa, ou a gente está com outros homens, a mulher tem mais esse instinto de querer proteger, de querer cuidar, né? Por exemplo, se a gente vê uma criança na rua, o primeiro instinto da mulher é proteger com quem está essa criança. Eu não sei se o homem tem tanto essa visão, esse lado protetor, né? E aí eu queria trazer um assunto para vocês, que é até polêmico. É normal, obviamente, a gente acabou de falar, a gente ser mãe de pet. Aliás, graças a Deus vieram a mãe de bebê reborn, né? Porque aí deram um tempo para as mães de pet. Deixaram a gente em paz, né? Graças a Deus, né? Porque daí deu um time, né? Porque é um ser vivo. Como você falou, é maternidade. Mas aí a questão até que ponto é saudável, né? Porque o que é normal, né? O que é saudável? A gente vê, de fato, aí pessoas com uma dependência emocional muito grande, né? Que até então não existe certo ou errado, mas que às vezes na ação elas ultrapassam um pouco, né? Por exemplo, a gente vê spa de cachorro, que eles fazem o furô, que eles fazem... tem psicóloga de cachorro. Nem eu vou no spa, né? Nem eu exato. Isso gera, na verdade, até polêmica, até porque a gente vem num país que tem muita gente pobre, né? E a gente tem hoje dado para os pets... um conforto de um filho, né? Até que ponto, na opinião de vocês acham assim que é normal essa situação? Existe normal ou não? Cada um faz o que acha que tem que ser, desde que não impacte a vida do outro? Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Eu tenho um problema com esse termo normal, né? Como você falou, o que é normal, né? Pensando em normal dentro do que é uma norma, a gente não deveria entregar tantos recursos para um animal. Por isso que eu acho que incomoda tanto, né? Mas eu acho que o saudável está no equilíbrio e o termômetro é o bem-estar. Tanto o bem-estar do tutor, né? Do pai, da mãe, do pet, quanto o bem-estar do pet. Sim. Né? Então, por exemplo, eu acho que tem muitas coisas hoje que algumas pessoas criticam que são importantes. Por exemplo, creche para pet. Creche para pet, é por causa do nome creche. Aí junta e coloca ali junto com a criança. Humanizou, né? Humanizou demais. Mas assim, o que a creche do pet faz? Ela socializa, ela dá tempo de qualidade daquele pet, daquele cachorro. Que vive sozinho, com seres vezes. Da mesma espécie. Ele precisa ter essa troca com seres da mesma espécie que ele. Então, isso é saudável para ele, né? Sim. Até para não ficarem sós em casa, né? O pai tem que trabalhar. Exatamente. Né? Então... E eles precisam gastar energia, né? É saudável. Então, se eles ficam em casa sozinhos, eles ficam dormindo. Aí, todo mundo reclama porque
rasga meu sofá, porque suja tudo, porque quebra minhas coisas, é um terrorista dentro de casa. E assim, ele só tá precisando gastar energia. Então, a creche é um lugar onde ele vai fazer isso, né? Eu sei que eu tive um cachorro que ele fazia natação 2 vezes por semana. Era um golden, enorme. Só que ele precisava se exercitar. E as pessoas achavam uma aberração. Mas, sabe, assim, ele ir pra natação. Eu falei, ele é grande, ele precisa se exercitar pra ele não engordar, né, inclusive. Então, tem coisas, pra quem não tem pet, eu sei que pra vocês soa totalmente normal, porque a gente vê como uma atividade física. Tem pessoas que ficam abismadas com isso, né? Sim. Com esse tipo de comportamento. Eu acho que tem pessoas, até que tem pets que ficam abismadas, né? Que acham que o cachorro é cachorro, gente é gente. Sim. E realmente, esse é o ponto. Cachorro é cachorro, gente é gente, né? Ou seja, as pessoas têm necessidades diferentes de que um cachorro tem. Mas a gente atender essas necessidades do cachorro com um nome de creche, de natação, que é como a gente nomeia o cuidado para uma criança, Perfeito. por que isso incomoda tanto, né? Assim, por quê? Me respondam. Por que isso incomoda tanto? É verdade. Porque é isso. Eu acho que o termômetro é esse bem-estar, né? E a gente precisa entregar coisas para eles que atendem às necessidades específicas daquela espécie. Eu acho que a saúde está nisso. A gente não esquecer que é uma outra espécie. Então, o cachorro, ele não precisa tingir o pelo. Né? Ele não precisa disso. A espécie dele não precisa, não tá na natureza dele isso. Mas agora, se a mãe nadar, quiser? tá. Mas e se a mãe quiser? Aí ela pode, se for uma Se não tinta fizer mal. que não faz mal ao bem-estar dele. E aí é o problema de cada um. Não tá interferindo a vida de ninguém, nem do cachorro, nem tudo mais. Então, é considerado normal, teoricamente, né? É normal. Então, mas aí entra o que é o normal. Exato. Né? O que é o normal. Para algumas pessoas, e não. Uma vez falaram para mim, mas você mima muito essa cachorra. Aí eu fiz a pergunta assim, eu falei, a forma como eu trato a minha cachorra impacta a sua vida negativamente? Ela falou, não. Eu falei, então, a minha ela impacta positivamente. Eu amo fazer isso por ela, porque ela me faz muito feliz. Né? Então, assim, para as pessoas choca, até a forma como a gente ama, né? Dormir na cama e tal. Né? É muito complicado. E a Natália, ela fala sempre, eu mimo mesmo meu cachorro, sabe por quê? Porque ele não vai votar. Ele pode ser mimado, Ele pode ser mimado, ele porque pode eu não estou educando cor-de-rosa. ele para que ele seja alguém na sociedade. Um cidadão. Exatamente. Educado, honesto e tal. Não precisa. É o que eu penso. Então, por que não mimar? Eles já dão tanto amor, eles só dão amor. Só. Né? E é isso, né? Eles vivem tão pouco. Por que eu não vou deixar ele dormir na minha cama? Se não me faz mal, se não faz mal a ele, se não me incomoda, né? Concordo. E aí tem muitas mulheres, para as mulheres que não têm filho, seja lá por qual motivo que seja, tá? O pet, ele tende a assumir esse papel, né, principal numa estrutura familiar, né? Ele entra propriamente como um filho. Vocês acham que esse amor pode ser comparado a de um filho? Com certeza. Inclusive, para mim, é como de um filho. Claro, eu não sou mãe de filhos humanos. Então, eu não conheço a função de maternar um humano. Então, eu não posso falar sobre isso. Agora, sobre maternar um cachorrinho, um gatinho, eu posso falar. E, assim, é muito complicado você colocar valor no sentimento, no afeto do outro, né? Então, assim, eu escuto muito, né? De que, você exagera, eu não concordo como você faz. Mas eu não posso fazer nada que você não concorda, entendeu? Porque você não sente o que eu sinto. Você não tem a mesma experiência que eu. Você não tem a rotina que eu tenho com esse pet. Então, só eu posso falar sobre isso. E eu respeito, né? Eu escuto isso muito de algumas pessoas. Eu respeito você achar errado. Dentro da nossa família, a gente escuta muito. Vocês são loucas. Vocês são as loucas do pet. Eu tenho amigas que têm filhos humanos e filhos pets. E elas falam que o amor é igual. Cara, eu amo tanto quanto. Inclusive, eu fico morrendo mais de saudade, mais do pet do que do filho. Eu falo. Porque o filho você ainda pode falar pelo celular, né? Exato. Não, eu acho que tem um detalhe aí também, né? Que o pet, ele não frustra. Qual é a frustração que um pet traz? Comeu meu sapato. Fez xixi no lugar errado. Agora, a expectativa que a gente coloca num filho humano... Aí você vai se frustrar, entendeu? E aí é um lugar... Escuta coisas que você não quer ouvir. Exatamente, te desafia, te tira de um lugar confortável. É verdade. Né? Que o pet é uma pureza, é uma estabilidade também de afeto, né? Que o pet traz pra gente, que um humano não traz. Então, eu acho que isso é um sintoma da nossa sociedade também, de colocar os afetos em hierarquias, né?
Por que eu tenho que... o que é amar mais alguém, mensurar, amar menos alguém? Não tem por que colocar medida. Né? Não precisa. O amor é a única coisa que a gente, quanto mais dá, a gente multiplica. Exato. Eu posso amar um filho humano e eu posso amar um filho pet e falar que os dois são filhos, porque isso na minha família é uma coisa que encaixa na dinâmica da minha família. E assim... Né? É isso aí. Eu concordo com vocês também, esse negócio de mensurar, né? As pessoas querem colocar uma etiqueta em tudo, né? O amor é maior, menor, é isso, aquilo, é certo, é errado. E acho que cada um tem que ser muito feliz e fazer o que te faz bem, desde que você não impacte negativamente a vida de ninguém. Exatamente. Né? E eu acho assim, o pet ele traz muito benefícios, né, para as pessoas em várias fases da vida. Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, principalmente com pessoas idosas. Como é que vocês veem hoje um comportamento? Quanto ele pode ajudar? Ele pode ser beneficial para a saúde física e mental das pessoas em diferentes fases da vida, né? Com certeza. Acho que a principal é a felicidade. Eu nunca vi assim, eles... É aquela máxima que sempre falam, né? O meu pet só me deixou triste quando ele partiu. Do resto, é só felicidade. Então, essa, para mim, é a principal... O que ele mais traz de benefício é a felicidade em qualquer idade. E aí, de diferentes idades, aí eles vão trazendo outros benefícios, né? Quando é na infância, ele traz um pouquinho de responsabilidade para aquela criança. Muito. Na adolescência, é aquele lugar seguro, neutro e seguro. No adulto, assim, ele traz aquela noção de responsabilidade também, né? De rotina. E para o idoso é companhia, né? E eu acho que tem também... que os benefícios, eles são multifatoriais, né? Então, para o idoso, por exemplo, o pet, ele ajuda no desenvolvimento da mobilidade, né? No desenvolvimento, não, mas na manutenção, né? Da mobilidade. Tem que levar para passear, tem que levar para passear, você vai pegar no colo, você pega, você levanta, você abaixa. Então, isso é muito legal, né? Em qualquer fase. Mas eu acho que é isso. Em cada eles são tão mágicos. Né? Que em cada fase eles conseguem entregar algo que só soma para as pessoas, né? Então, assim, na infância é justamente isso que a Kel falou, né? Na infância, ter um pet... Mas aí que tá, tem um detalhe. Você precisa entender o contexto daquela família. Porque senão a gente acha que é só pôr um pet lá e tudo tá lindo, maravilhoso. E o pet é um compromisso de anos de responsabilidade. Né? Então, você tem que ter recurso, enfim. Tem vários fatores que influenciam. Mas vamos pensar num contexto de uma família que tem uma criança que tá pedindo um cachorrinho. E aí, a família tem condições, faz ali a avaliação de todo mundo quer esse pet, existe tempo de qualidade para oferecer para esse pet, existe recurso financeiro para dar o cuidado básico para esse pet, então vamos ter um pet. E aí esse pet vai trazer muita soma para essa criança. Sim. Né? Porque vai estimular o desenvolvimento cognitivo, a empatia, porque o pet é um lugar ali que a criança também vai aprendendo o limite, porque você vai ensinando, olha, você não pode puxar o rabo dele, porque aí talvez ele te morda. Ele é de uma outra espécie. E aí essa criança vai tendo a oportunidade, né, de aprender a respeitar o espaço do outro, a entender o que é uma estabilidade, um amor incondicional, que o pet, esteja ele feliz ou triste, bonito ou feio, o pet tá lá. O que é amizade, né? O que é amizade. Então... Lealdade. Exatamente. E eu queria... Tem um tema que aparece muito, uma palavra que aparece muito quando a gente vê relações dos pets com os donos, né? Que chama-se hipervínculo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é o hipervínculo, né? Se realmente ele existe, é um problema, não é? Eu adoraria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. O hipervínculo é um termo, né, que aparece muito mais dentro da medicina veterinária. Não é um termo que aparece na ciência psicológica, por exemplo, da psicologia. Mas, dentro do contexto da medicina veterinária, eles entendem o hipervínculo muito relacionado à ansiedade de separação. Né? E é uma ansiedade de separação que ela é
uma via de mão dupla. De mão dupla. Então, é o tutor que tem aquela dependência emocional, e aí o pet também tem aquela dependência emocional, fica os dois dependentes emocional, e isso causa um impacto muito negativo na vida social da pessoa. E do pet também, E do pet também. Porque quando precisa sair para trabalhar, por exemplo, de dia, o pet fica sofrendo, literalmente, sofre em casa ansiedade, o dia inteiro. Né? De ansiedade. Porque a gente também acha que a ansiedade é exclusiva da espécie humana, mas não, né? A ansiedade, ela tem uma liberação de hormônios e de reações físicas mesmo, que você pode não estar consciente de que aquilo é uma ansiedade, mas o corpo está sentindo. Então, um pet, ele pode ter um pico de cortisol, né, de estresse, um hormônio do estresse, ou sentir aquela ansiedade, aquela palpitação. E como é que a gente evita isso? Aí é buscando esse equilíbrio de respeitar a espécie. É difícil, né? Eu falo porque difícil. A gente conversando assim, eu vejo muito a minha situação com a minha pet, né? Com a Bela. E eu sinto que a gente tem isso. Toda vez que eu saio, ela fica muito ansiosa. Eu mesma, às vezes eu tenho que passar o dia fora, eu fico louca para voltar para casa para estar perto dela. Eu vou falar, as pessoas podem até me chamar de louca agora, mas eu sinto falta do cheiro dela. Sabe, o pezinho dela tem um cheiro especial, um chulezinho. Então, eu sinto falta do cheiro, como se fosse uma maternidade mesmo, né? Mas eu adoraria saber te responder essa pergunta também, porque eu acho que a gente também sofre um pouquinho de hipervínculo, assim. E aí, o que falam é sobre adestramento mesmo. A gente nunca testou. Eu gostaria muito de testar, mas eles falam que é muito o limite ali. Que adestrar humano, no caso. É mais adestrar o adestramento não é sobre. Eu tenho que me adestrar, no caso, coitada, né? É isso, por exemplo, o Sebastião, ele fez uma cirurgia, eu não consegui colocar o cone na cabeça dele, porque para mim aquilo é tão insuportável que seria em mim. E aí essa é a coisa do humanizar o pet. Porque eu realmente projeto nele o que eu sentiria. Então, eu não gostaria daquele colar na minha cabeça. Então, eu acabo não colocando. Aí, eu fico em cima. Não lambe, não lambe, não lambe. Mas é difícil, né? É muito difícil esse limite. Porque é amor. A gente tá falando de amor e aí a gente não tem realmente uma regra, né? Como é que a gente vai fazer. Mas tem um caminho, né? Que é mais possível de conseguir um equilíbrio. Que é a nossa terapia estar em dia. É verdade. Tem que estar o check lá. Na terapia tem que estar sempre em check, viu, gente? Porque é muito mais um sintoma do tutor, do humano que tá ali naquela relação, do que do pet. Do adestrar humano mesmo. Eles se adaptam, né? A gente que tem dificuldade de se adaptar. Então, é isso. O Sebastião consigo deixar sozinho em casa. Mas eu tô consciente de que essa é uma questão minha. Não necessariamente dele. Ele ficaria tranquilo. Ele não fica tranquilo porque a gente tem ali uma relação de um vínculo que aí entra num lugar um pouco mais assim, que depende de como você enxerga essa relação. Mas para mim, a gente tem uma relação que vai além de você é meu cachorro, eu te dou banho, eu te dou a comida, eu te dou a vacina. Né? Com certeza. Para mim, ele é mais do que isso. É outra coisa. Inclusive, assim, eu falo sempre, meu marido trabalha muito, né? E eu trabalho de casa. Só que eu fico muito tempo só. E se não fosse ela para me preencher esse amor, esse carinho, eu seria a pessoa mais, assim, ansiosa. Eu falo assim, coitado. Sabe quando o marido chega em casa, você parece um cachorrinho, assim, querendo atenção? Eu ia ser essa pessoa, literalmente. Então, eu só não fico assim, eu sou muito independente, porque eu tenho ela. E ela supre muito dessa carência, desse amor que eu preciso. Porque eu sou muito amorosa, muito carinhosa. E ela supre muito isso, né? E aí, a gente entra naquela coisa, né? Será que eu sou louca? Porque o Sebastião, ele fala o dia inteiro. Ele fala muito, aquele menino, ele fala demais. Eu olho pro olhinho dele, ele tá falando. Eu acho que é uma linguagem. Não, e assim, eu falo que eu faço tudo por ela, porque ela é tão apaixonada que eu falo assim, nunca nenhum homem me olhou como a Bela me olha. E não olhou mesmo, não. Viu? Às vezes eu olho pra ela... Às vezes eu olho pra ela, ela tá assim, sabe, apaixonada, vidrada. Eu falei, cara... Por que tem que ter o certo e errado, o normal e não normal? Acho que a gente tem que ser feliz, desde que eu não impacte a vida de ninguém, né? E obviamente, nem o bem-estar do animal, obviamente, né? E eu acho que essa mudança no comportamento, na formação das famílias que está mudando, né? Eles têm assumido um papel,
diferente no núcleo familiar. Isso é uma coisa nova para todo mundo. Então, como é novo, e até ontem o cachorro ficava no mato, ficava tomando conta da casa, ainda assusta muitas pessoas o comportamento mais humanizado. Mas isso vai se tornar mais natural com o passar do tempo, porque as pessoas estão em declínio em natalidade. Né? Então, vai acabar sendo mais natural. E esse vínculo fez criar e transformar aí o mundo de pet num grande negócio. Sim. Né? Hoje a indústria é gigante, ela só cresce. E aí eu queria perguntar para vocês acham que esse movimento ele reflete muito mais o consumo ou, de fato, o afeto? Da gente querer dar coisas novas? Ou você acha que, quero comprar, tem muito mais a ver com o consumismo do que o querer cuidar? Como é que vocês veem isso? Eu vejo que cuidar não é sair comprando produtos e gastando. Pode ser um cuidado básico, né? Eu acredito que o mercado pet, ele vem crescendo muito e, assim, é astronômica o crescimento. Sim. É na casa dos bilhões que movimenta, né? A indústria, o mercado pet. Mas eu acho que isso só acontece, só é possível porque a gente está transformando a nossa relação e o nosso afeto com eles. Sim. Né? Então, é uma oportunidade para o mercado. Com certeza. Essa mudança e essa transformação de que a gente está com os pets dormindo na cama. É mais difícil você não querer dar de tudo do bom e do melhor para o seu pet que dorme junto com você. É diferente do pet que dorme no quintal. Totalmente. E não só isso, né? As comidas naturais, as creches, as clínicas que estão cada vez mais especializadas, onde realmente tiramos esse pet de um objeto e colocamos ele como um ser. Então, eu acho que o mercado ele não para de crescer e vai continuar crescendo justamente porque a cultura está mudando em relação à visão do pet. Então, sempre vai precisar sanar uma dor, porque era muito, muito, muito escasso o que existia para pet, que era só clínica veterinária, né, cuidar da saúde, mas eles têm outras necessidades básicas também. Então, roupa realmente, assim, dependendo de como você usa, mas no frio ele precisa de uma roupa, porque talvez só a pelagem nos frios, enfim, você vê cachorros na rua e tal, Sim. não supre. Então, eu acho que vem muito para curar algumas necessidades que a gente vai enxergando. E, por exemplo, antes, assim, a minha cachorra, ela fez a limpeza de tártaro, olha só, essa semana. E aí, há quantos anos atrás, imagina, isso não era nem concebível, né? Mas, e veja, ela mesma fazendo a limpeza, ela chegou a perder, por causa do tártaro, 2 dentes. Né? Quer dizer, antigamente o cachorro ficava banguela, sem dente. Não, e hoje a gente banguela sem cuida. dente é o de mínimo, né? Fica com dor de dente. Dor vai de pro dente. coração. Vai pro coração. Você bactéria. pode ter uma doença, né? Que é uma cardiopatia que está relacionada à saúde da gengiva, do animal, da saliva, do tártaro, não sei dizer, não sou médica veterinária. Mas, como mãe de pet, mas sim. a gente precisa. E era inconcebível isso antes, né? Inconcebível você tratar como humano, e não é humano, é cuidar, veja. É cuidar, justamente. Aqui antes não havia esse tipo de serviço disponível. Hoje a gente tem pet e o mercado está percebendo que isso é um mercado incrível, né? Para crescer e para cuidar, e está acontecendo. Eu acho tudo maravilhoso, tá? Antes era inconcebível você fazer um velório para um pet. E hoje em dia, não. Exatamente. E a gente vai já falar disso. Eu quero que vocês me falem um pouquinho, vou perguntar já para vocês. Sobre a Laika. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente da Laika. A gente não quer pensar nisso, né? Mas, inevitavelmente, os nossos bichinhos, eles vão embora. E a gente tem que pensar e passar por uma dor enorme, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é a Laika pra gente, como é que funciona o serviço de vocês, de onde veio essa ideia. E eu quero lembrar que é uma empresa que é liderada e fundada por 2 mulheres, né? Comandada, focada justamente nesse carinho, nesse amor com esse ser que passa a preencher nossas vidas. A Laika é um sonho e uma realização de algo que a gente planejou muito e fez com muito, muito carinho, justamente porque ela surgiu de uma necessidade nossa. E aí é onde entra aquela coisa do mercado que acha, vem para curar uma dor, né? E a nossa dor foi justamente quando a gente perdeu 2 pets, né? A Lulinha e a Frida. E a gente não achou o amparo que a gente precisava nos serviços que a gente via por aí. Então, ela veio muito para ajudar as pessoas que passam pelo luto
A Laika faz a parte de funeral de pets, não é isso? Isso. Só para quem não conhece ainda. Isso. A Laika é a Laika Assistência Funeral Pet, né? Então, nós trabalhamos com toda a parte de assistência ao luto do tutor que perdeu um pet. E aí pode ser cachorro, gato, passarinho, hamster. Só não dá cavalo, porque a gente não consegue trabalhar ainda com cavalo. Mas a gente vem justamente para acolher esse tutor e acolher esse corpinho também que merece todo o respeito, né? Com certeza. Então... É feita a cremação, certo? Isso. O enterro, ele não pode acontecer, né? Isso tem uma lei que fala que você não pode enterrar o pet no solo normal. Parece que é uma lei que tem uma multa de 500 mil reais, inclusive. Né? É crime ambiental, né? É um crime ambiental. A gente, obviamente, ninguém sabe, né? A gente não sabia, mas a gente foi pesquisar. E, então, não pode enterrar o seu bichinho no quintal normal, tá? Então, hoje existem serviços para que a gente possa fazer isso. Não sei se a parte de enterro ela existe ou se é só a cremação mesmo. Ela existe, mas a Laika optou por não trabalhar com sepultamento por uma questão de saúde ambiental. Claro. A gente vive numa cidade super densa, que não tem espaço nem para a gente morar, né? Quiçá fazer um cemitério para pets, né? E também pensando em todo o processo ali do corpo, né? Que é sepultado, a cremação vem como uma solução mais limpa, né? Ambientalmente falando, uma cremação individual que demora em torno ali de 1 hora e pouco, dependendo do peso do pet. Ela antecipa anos em 1 hora, né? Porque a decomposição do corpo no sepultamento vai demorar 3, 5, dependendo do corpo. E a cremação, ela vem para realmente antecipar isso. E ela polui menos que um cigarro, né? Então, e hoje tem ideias fantásticas, né? Porque dizem que das cinzas a gente consegue fazer uma joia, um diamante. Tem gente que mistura com uma semente, planta uma árvore. Eu acho essa ideia brilhante, né? Você transformar numa planta e levar para sua casa. Ou seja, aquilo continua vivendo. Então, tem muita coisa diferente, não tem? Vocês já ouviram falar? O que a gente pode fazer com essas cinzas, assim? Existe mesmo isso ou não? Claro, inclusive na Laika a gente tem uma ferramenta, né? Uma ferramenta terapêutica, que é um mini kit plantio, que vem justamente com esse propósito, né? Para quem quer trabalhar a elaboração do luto dentro desse conceito, desse entendimento de que um ciclo se renova, né? Um ciclo acaba, mas a vida, ela continua, né? A vida, ela continua. E aí a gente tem, justamente, vem um cachepozinho biodegradável com uma sementinha. Você põe um pouquinho das cinzas, põe a sementinha e coloca uma energia ali, né? Uma intenção. Um afeto mesmo, uma intenção. E aí, a vida, você vê ela florescer de novo. Né? A nossa Lolinha, por exemplo, ela tá na chácara em um vaso muito lindo com uma dama da noite. Porque a Lolinha, ela fedia muito. Ela tinha problema de pele. Então, ela tinha um cheiro muito forte. E a boquinha também, com tártaro. Enfim, a gente pegou ela, tinha 13 anos, mais ou menos. E aí a gente falou, nossa, você passou uma vida inteira fedorenta, então agora você vai ser cheirosa pro resto da eternidade. Aí é a dama da noite. Então toda vez que eu tô em qualquer lugar, eu sinto cheiro de dama da noite, você lembra eu lembro dela. Olha só, criou uma âncora, né, afetiva até na planta. Que legal isso. E por que esses processos de luto, eles são tão importantes, meninas? Esses rituais de despedida, né? Por que é importante a gente ter esse ritual quando o pet se vai? O ritual dentro da elaboração do luto, que é um trabalho, né, psíquico, ele tem uma função muito importante de ajudar a elaborar mesmo todos esses sentimentos. O luto não é diferente do que muita gente pensa, né, que acontece uma fase, depois a outra, tudo assim, separadinho. Não, o luto, ele é uma bagunça, né? Ele é multidimensional, ele mexe com a sua saúde mental, ele mexe com a sua saúde física, você pode ter reações ali até cognitivas, enfim, no sono, é multidimensional mesmo, né? O luto, ele impacta a nossa vida de diversas formas. E a gente precisa organizar tudo isso, esse é o trabalho do luto, de organizar e reorganizar, de significar aquela perda e ressignificar aquele vínculo que agora se transforma para um vínculo de uma outra forma. E o ritual é uma ferramenta para isso, né? Com certeza. Fora que a ritualização é parte da nossa condição natural, né? A gente ritualiza o tempo inteiro,
né? A gente ritualiza de manhã, quando a gente acorda, levanta, vai escovar o dente, vai tomar um café. Isso é um ritual, né? Com certeza. E no luto, isso é muito importante, para você também poder compartilhar esse luto, né? Quando a gente vai olhar para a história dos funerais e da morte, do morrer, na história da humanidade, a gente sempre compartilhou esse luto. E tanto que, assim, 7 dias com roupa preta, vai a cidade inteira lá no enterro da pessoa que morreu, tem o cortejo. Então, isso é um ritual que ajuda a gente a lidar com tudo aquilo, porque a gente está compartilhando socialmente. E aí, esse é o grande problema de não ter um ritual para os pets, por exemplo. Porque aí você invisibiliza um luto, né? Parece que perder um pet é só perder um cachorro, só perder um gato. Para algumas pessoas é isso mesmo, né? Mas não para todas. E para quem não é? Né? É o luto não reconhecido, é o luto não reconhecido. Fala um pouquinho pra gente, o que é o luto não reconhecido, né? Porque acho que quando a gente não tem um pet, como a gente estava mencionando antes, a gente não tem noção da dor, do amor, né? E muitas pessoas entram em depressão ao perder um pet, né? Elas entram numa tristeza muito profunda, demora bastante tempo para se recompor, inclusive, da perda desse bicho, né? E aí, eu fico muito feliz que tem mudado isso, eu já vou voltar a palavra para vocês, porque hoje tem empresas dando uma licença quando perde um pet, né? Incrível. Entendendo que aquele funcionário ele está em momento de luto, né? Porque perdeu como se fosse alguém da família, de fato, né? E a pessoa não tem condição nenhuma de trabalhar. Gente, não tem. Não tem. Né? E aí, nesse momento, a gente pode até adoecer as pessoas, porque eu tô triste, preciso trabalhar, eu começo a tomar remédio para ficar boa. Olha só, né? Porque eu não tô respeitando esse luto. Me fala um pouquinho o que é isso. Só dando um adendo nessa parte, tem tutores que realmente não querem fazer o funeral, o velório, não porque eles não querem, mas porque eles não conseguem um dia no trabalho. Eles falam, eu não consigo um dia no meu trabalho, então pode cremar. Ai, que tristeza. Então, e, assim, é muito triste mesmo. a pessoa ela acabou de perder um ser que, às vezes, ela viveu uma vida inteira. 18 anos, 15 anos, cuidando, né? Tendo um vínculo, tendo um afeto. Isso dói. Você perder, até pela perda da rotina. Se a gente for colocar ali em termos menos de afeto, né? Sim. Do vínculo, que é um pouco mais abstrato, para quem não tem e não vive isso entender, às vezes é uma questão da rotina, que todo dia você acorda e vê aquele bichinho ali. Com certeza. Você dá comida. Todo dia você chega em casa. Tem tutores que falam, nossa senhora, tá um vazio, eu sempre dava comidinha a tal horário, agora eu não consigo mais dar, não tenho para quem dar comida. Então, é isso. Eu acho que os rituais, eles vêm justamente para ajudar nessa parte e a gente também entender a finitude ali da coisa, né? E como é que vocês acolhem essas pessoas que acabaram de perder, quando a pessoa chega lá para vocês? Porque, obviamente, todo mundo vai chegar triste, né? Infelizmente, vocês trabalham com um assunto que ninguém chega feliz da vida, né? As pessoas chegam tristes, com problemas. Como é que vocês acolhem, naquele momento, aquela mãe ou pai, né? De um bichinho? Eu acho que o centro do cuidado que a Laika propõe para os tutores que enxergam os pets como um membro da família, e aí quando esse pet parte, existe uma dor, né? Então, a gente busca na Laika propor primeiro passo é validar. Sim. Né? É validar. Porque essas pessoas, elas já estão... O mundo inteiro já está dizendo para elas que é só um gato e ela não tem que não trabalhar por causa disso, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, até porque a psicodinâmica que a gente coloca no sentido de energia psicodinâmica, do afeto, do vínculo, do apego que a gente tem com aquele animal, ele é específico de cada um. Sim, tem pessoas que não vão mesmo sofrer do jeito que a gente sofreria. Tem pessoas que vão sofrer muito, não tem um tempo, né? Então, acho que a pessoa que chega na Laika, ela vai encontrar esse afeto de uma identificação, né? Até uma validação daquela dor. Exatamente. A gente valida o luto dela. Aí a gente volta para aquele termo luto não reconhecido, é justamente isso. É a sociedade não reconhecer que aquela pessoa está sofrendo e que ela merece sofrer.
Então, lá na Laica, é assim que a gente acolhe. A gente acolhe validando o luto dela e falando aqui, você pode ser quem você é e sofrer o que você precisa sofrer. Porque o luto não reconhecido é justamente as pessoas falarem, imagina, já você pega outro cachorro. Imagina, já você pega outro gatinho. Nossa, como você tem mais brinquedo, 3 né? gatos. Como se fosse uma coisa. E aí, coisa. esse é o luto não reconhecido, né? O termo técnico dentro da psicologia é disenfranchised grief, que é o luto não franqueado, que justamente ele pode ser... A gente vive micro situações o tempo inteiro, né? Então, perder um pet é um luto não reconhecido, invisibilizado, que precisa dessa validação, desse espaço para acontecer, né? Perder um emprego, perder um projeto que você tem e aí você teve que mudar aquilo, não foi daquele jeito. Um divórcio, não precisa às vezes nem ser uma questão de divórcio de casamento, às vezes um relacionamento. Uma amizade, um namoro que acabou e aquilo traz um luto. Inclusive, a maternidade traz um luto. Porque a mulher, quando ela se torna mãe, aquela mulher que ela era antes de ser mãe, ela não existe mais. Né? E tá tudo bem, você não ama menos ou é menos mãe porque você tem saudade daquela mulher. Né? E esse é um luto invisibilizado também. Tem muitos, né? Muitos. E aí a gente precisa, na verdade, humanizar mais as coisas. Nós somos seres humanos e a gente tem sentimentos, né? Então, a gente tem, eu acho que, empatia, né? De entender vários casos. Então, por mais que grande parte das pessoas cheguem lá com vocês e não tenham esse amparo da empresa para viver esse luto, tem empresas começando a enxergar isso. Né? E talvez essa mudança toda de comportamento, das pessoas terem pets, etc. e tal, ao invés de filhos. Inclusive, eu tenho muitas amigas que optaram a não ter filhos e têm pets. Então, isso vem muito elucidando que a vida mudou. Né? E as pessoas precisam se adaptar. Que dica vocês dariam hoje para quem quer ter um pet, por exemplo, para quem quer adotar? Quais são os cuidados básicos, né, que as pessoas têm que ter assim antes de adotar um pet? Porque toda criança pede um pet, né? Que cuidado? Qual é a dica que vocês dariam, por exemplo? Amor. Eu acho... o principal que você precisa ter é amor. Amor para dar e saber receber. E além disso, você precisa ter responsabilidade. Né? São 15 anos, pelo menos, né, gente? Aí de responsabilidade. Porque às vezes a pessoa acha que o amor vai bastar, mas ele não basta. O pet, ele precisa de uma alimentação adequada, ele precisa de vacina, ele precisa de um médico se ele precisar e adoecer, ele vai precisar de remédio. Que alguém limpe as coisas dele, porque ele não sabe ir ao banheiro sozinho, né? Assim, a gente tem que cuidar. Exatamente. Né? Então, a gente sempre fala que é algo que você precisa ter muito... Tá muito são para saber se você realmente quer e se você tem condições de ter um pet, porque todo mundo acha que é tão bonitinho, uma bolinha de pelo, neném e tal, não sei o que. Vai lá, compra esse pet. Começa daí, a brinquedo. Pet não é brinquedo, primeira coisa. Pet não é brinquedo, pet não é presente. A gente não presenteia, pet é uma escolha. É uma escolha. Né? Por isso que também eu acho que... Porque são renúncias também, né? Muito legal isso que você falou, gente. Pet... É uma escolha, não é um presente. Porque às vezes você quer dar pra pessoa, são 15 anos que você vai deixar que ela tem que trabalhar e cuidar desse pet. Que não é barato, tá, gente? Até é bom deixar isso claro. Ele tem gastos com médico, com alimentação, com viagem, com creche, com tudo, né? Então... E muitas vezes, por exemplo, as pessoas chegam atrás dos nossos serviços e elas falam, nossa... Eu sei que é um serviço incrível, mas eu não tenho dinheiro. Porque eu deixei todo o meu dinheiro, eu deixei um carro numa clínica. Para tentar salvar esse pet. Então, realmente, não é algo barato. Não. E é até o último segundo, ele custa. Custa. E isso nem falando num consumismo desenfreado, desnecessário. Sim. Né, que a gente estava falando antes. Pensando no cuidado básico mesmo. Né? Então, a dica eu acho que eu daria primeiro, junta todo mundo que mora na casa e... Todo mundo tem que querer. Sim. Todo mundo tem que estar afim. Todo mundo tem que estar consciente de que vai ter ali uma coisa que você vai ter que limpar de repente. A sua roupa talvez vai ter pelo. Precisa todo mundo estar consciente. Muito pelo. Né? E todo mundo concordar. Muito pelo. E concordar. Né? Primeiro passo. Legal.
E aí, todo mundo concordou. A nossa família tem uma estrutura, tem um recurso financeiro que a gente consegue cuidar de mais um ser vivo aqui dentro. Né? É o cuidado básico, tá? Não precisa ter, obviamente, creche, tudo que a gente tá falando. Tem que ter creche, não. Mas o cuidado básico requer ainda bastante, né? Tem que ter vacina, enfim. E o que aconteceu, por exemplo, justamente com a pandemia também, muita gente foi lá atrás de um pet. Nossa, agora eu vou ter um pet porque eu tô em casa e tal. O que teve de pet abandonado depois que passou a pandemia. Então é isso, a gente tem que olhar para eles primeiro. Eles não são objetos. Eles são seres que precisam de nós. Então, se você souber que consegue... E são seres que se vinculam. Então, para você, depois de 3 anos, dar ele para alguém, ele vai sentir falta, ele vai sofrer, você vai causar uma tristeza. Os pets, eles também podem se entristecer. Sim, eles podem sentir ansiedade. Sim. Né? Então, é uma responsabilidade, assim. Muito grande. Mais do que amor para dar e receber, você tem que ser responsável. E saber que essa responsabilidade dura pelo menos uns 13, 15 anos, pelo tá, menos. Gente? Então, se tudo der certo... Se tudo der certo. Se tudo der certo, depende do porte, mas é isso aí, mais ou menos isso. Eu queria propor aqui para vocês uma dinâmica, um jogo, que chama Voz em Jogo. Então, eu falo algumas frases e vocês me dizem se é mito ou verdade. Ai, meu Deus. Tá bom? Cães só enxergam em preto e branco. Acho que é mito. Eu acho que é mito. Mito. Até eu ouvi já falar que eles enxergam o azul, né? Que tem que comprar o brinquedinho azul, que é o que eles enxergam mais. Não sei te dizer, mas já ouvi falar. Olha, o Sebastião, ele assiste TV mais do que eu. Se ele não tá vendo cor ali, eu realmente não sei o que ele tá vendo. Ele assiste TV. Ele assiste TV. E ele reconhece um cachorro, um cavalo. Qualquer bicho. Tá ali no fundinho da cena, ele começa a ficar desesperado, porque ele acha que, sei lá, vai entrar na casa dele. Ele vê. Gatos sempre caem de pé. Acho que é mito também. Mito. Acho que eles têm uma tendência pra isso, né? Ali, biológico, sei lá. Mas acho que não acontece sempre. Tanto que a gente, infelizmente, recebe lá muitos gatinhos que caíram de andares. De janelas. Vamos colocar. Inclusive, telar as janelas. A gente vai colocando essa mitos e verdades depois aí, no final, para vocês verem. Cachorro pode sentir quando o tutor está triste. Ah, é verdade. Com certeza, Total, isso é verdade. E não sai do lado, tá, gente? Não sai do lado. Eles vêm, dão lambeijos. Não, é incrível. O Sebastião, ele fez uma cirurgia no começo desse mês, né? Ele tirou uns sedimentos que ele tinha na bexiga e na uretra. E aí a gente ficou muito preocupada com a Malu, que a Malu, ela é muito mais novinha. Ele tem 8 anos, ela tem 2. Então ela é muito agitada, ela é Malu de maluca, né? O nome dela é Malu porque ela é maluca. E a gente falou, gente, como que a gente vai segurar a Malu pra não ir enquanto ele estiver com ponto, se recuperando? Gente, ela entendeu absolutamente tudo. A gente não precisou fazer nada. Do lado, ela viu que ele tava ali diferente, ela ia pro ladinho, deitava e ficava deitadinha do lado dele. Olha, eles são muito inteligentes. Ela entende eles tudo, são muito inteligentes. Eles entendem tudo, Banho em excesso faz mal ao pet? Acho que faz mal. E isso eu sei porque a gente tem uma outra cachorrinha que mora com a mãe dela, a menina, que ela é alérgica, né? E aí ela tem muito problema de... ela é atópica, né? Que fala. E aí, uma vez uma veterinária falou, não pode dar banho toda semana, porque isso tira a barreira da pele lá de proteção e aumenta o risco de alergia. Então, eu tenho certeza que esse é verdade. Gatos não se apegam ao dono, apenas à casa. Mentira! Mito. Nossa Senhora. Ter um pet ajuda a reduzir estresse e ansiedade. Verdade. Isso é cientificamente comprovado. O luto só existe quando morre uma pessoa próxima. Nunca. Mito. A gente já falou, tem muitos tipos de luto. Validar a dor é essencial para atravessar o processo de cura. Verdade. O luto não reconhecido pode ser tão intenso e duradouro quanto qualquer outro. Verdade. Sentir dor por um pet, um relacionamento ou um trabalho perdido é exagero. Não. Mito. É mito. É mito. Ah, que bom. Gente, como tudo que é bom dura pouco, a gente tá quase já encerrando. Mas antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para todas as mães e tutoras de pet, né, que estão ouvindo a gente agora? Uau. Olha, mãe, pai de pet, principalmente mãe de pet, que a gente sabe que saiu um estudo em 2020 que mostra que 75% do cuidado dos pets são mulheres que... Olha só, que dado importante.
E a gente sabe, né, que esse lugar de cuidado está, na maioria, na mão das mulheres. Então, eu diria para as mães de pet. O que você sente, o seu vínculo, o seu afeto com o seu pet ou os seus pets é real, é verdadeiro, é justo e é válido. Então, desde que você esteja bem, o seu pet esteja bem, desde que você esteja consciente de que aquela espécie está tendo as suas necessidades atendidas e você está maternando bem, nesse caso, não liga para o que as pessoas falam sobre você ser doida, não concordar, porque se você está bem e o seu pet está bem, tá lindo. Você tem só que aproveitar um amor que, infelizmente, acaba muito rápido o tempo que a gente tem com eles, mas o amor, ele permanece sempre. Então, assim, é bem isso que a Laika quer trazer mesmo. Aproveitar o momento, viver a vida, né? Trazer a esse equilíbrio também de saúde, tanto para você, mãe de pet, e para o seu pet, e aproveitar ao máximo, porque é muito, muito curto o tempo que a gente tem com eles. É muito rapidinho, né? É muito rápido. Obrigada, gente. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado aqui. Espero que você em casa também tenha gostado e aprendido, né? Se faz sentir, faz sentido. Então, é legítimo o que a gente está sentindo. Então, não se sinta mal por muitas vezes viver um luto, viver essa tristeza e continue sendo feliz. Se a forma como você trata seu pet te faz feliz e não impacta a vida de ninguém, continua fazendo isso, tá bom? A gente se vê na próxima. Até lá.